Sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um programa As Liberais e o bate-papo de hoje vai falar sobre educação, material escolar, agronegócio, tudo isso junto e misturado, né, Branca? É isso aí, Paula. A gente entrevista hoje a Letícia Jacinto. Ela é administradora de empresas, produtora rural, vice-presidente do Núcleo Feminino do Agronegócio, está na lista das 100 mulheres da Forbes Agro, mas ela é principalmente a presidente do De Olho no Material Escolar, que tem um trabalho fantástico que a gente vai conhecer mais aqui. Letícia, eu queria que você começasse explicando o que é o De Olho no Material Escolar e como que ele surgiu. Não, além de toda essa lista, né, Letícia, seja bem-vinda aqui ao programa. Ela é mãe ainda de 3, né? É isso? Isso, são grandes funções, né? E pratos para equilibrar, mas muito obrigada, na verdade, é um grande prazer estar aqui com vocês, admiro demais esse trabalho que vocês fazem. E vou contar um pouquinho, né, para falar de um tema tão importante para o Brasil, para o futuro do país, que é a educação. E o agro também, economicamente falando, é um grande prazer estar aqui. O De Olho no Material Escolar, ele surgiu, né, de uma demanda que a gente começou a perceber nos materiais didáticos, que não existiam fontes científicas públicas, atualizadas. Ele estava muito diferente da realidade que a gente tem visto no setor. O setor do agronegócio ele evoluiu muito nas últimas 5 décadas, né? Se tornou um agro tecnológico, social, sustentável. E essa evolução não foi acompanhada pelos livros didáticos. Então, na pandemia, que a gente esteve mais presente com as crianças, além de ver o material, a gente também assistia às aulas. E o que era demandado daquelas aulas, as tarefas e tudo mais. Então, isso assustou muito quem está nesse setor. Fomos nos unindo e hoje em dia estamos lá em 91 cidades, são 16 estados. A associação cresceu 158%. No último ano. Então, são muitas pessoas unidas, né, em prol de fazer essas pontes com o setor educacional. Mas aí, como é que foi? Foi durante a pandemia que você começou a ter mais contato com o material escolar dos teus filhos? O que te chamou a atenção ali? Qual foi o start, Letícia? Eu posso ler a carta que a tua filha escreveu? Foi a sua filha, não foi? Pode, você resgatou essa legal, carta. Isso é ótimo. Tá aqui, ó. Eu sou um indígena, me chamo Beto. Eu moro na região centro-oeste. Minha casa foi destruída para plantar cana-de-açúcar. Eu e meu amigo não conseguimos trabalho. Nós saímos nas ruas para pedir que não comprem a cana-de-açúcar do lugar que era a nossa casa. Não adianta muito. Ninguém nos ouve e vivemos na pobreza total. Meus pais se mataram por causa das dificuldades de vida. Vivo sozinho desde que tinha 14 anos. É isso, não é? É isso. Cheguei a ficar arrepiada aqui agora. Você leu, veio um monte de coisas na cabeça. Na verdade, isso foi uma aula proposta em cima de uma matéria que estava escrito nos cartazes, né? A soja do Mato Grosso do Sul tem sangue de criança indígena. Não compre o biodiesel do Mato Grosso do Sul porque tem sangue de lideranças indígenas. E contava como que a ocupação feita pelos produtores rurais tiravam os índios das suas casas, destruíam a cultura e causavam problemas como genocídio, suicídio, alcoolismo e etc. E fonte nenhuma. Então, cadê os dados da FUNAI? Como é que isso, né, realmente existiu? Então, era uma matéria sobre esses povos, né, brasileiros que eu, como mãe, imagino que a gente deveria ensinar toda a sua grandeza, heterogeneidade. Nós temos diversos indígenas no Brasil, com características diferentes. Então, acho que a gente tem que conhecer o nosso povo, né? Tem que trazer isso para as crianças. E, ao invés disso, era um texto extremamente negativo para uma criança nessa época de 10 anos de idade.
E o que foi proposto em sala de aula foi porque eles escrevessem uma redação que contivesse esses 10 temas: genocídio, suicídio e etc. Assassinato, nanana. Então, nós recolhemos, na hora que eu recebi essa redação dela, né? Em casa eu sou um pouco avessa a celular para criança. Então, quantos anos tem sua filha? Agora ela tem 13, acabou de ganhar o primeiro celular, mas há poucos dias. Então, ela tinha que passar para mim a tarefa, para eu passar para a professora. E na hora que eu li esse texto, eu fiquei horrorizada. Eu falei, não dá. Como é que você está aprendendo o quê aqui? Qual é a função disso, né? Para uma criança de 10 anos de idade. E ela falou, mamãe, eu sei que não é assim que acontece, mas foi o que foi proposto em sala de aula. E aí a gente reuniu 30 redações, que eram a quantidade de alunos, e era uma pior do que a outra. E todas nessa linha? Assim. Todas nessa linha, porque tinha que ser usado, né, as palavras-chaves. E através disso, acho que foi quando explodiu, porque a gente já estava trabalhando com a escola. Todas essas pais e mães já vinham fazendo programas com a escola, levando eles para fazer visita. E no início a gente imaginou, talvez é a escola, ou talvez é a própria essa editora. Depois a gente percebeu que, na verdade, era um problema em basicamente todas as editoras do Brasil. E foi daí que nasceu o De Olho no Material Escolar. Letícia, além disso, né, quais são assim, os temas que vocês perceberam que mais eram passados para as crianças? Por exemplo, um deles eu sei que é que o agro usava trabalho escravo. O que mais que aparecia? Desmata? A parte do desmatamento, agora, até voltando um pouquinho, né? Ontem a gente apresentou um estudo feito pela Fundação Instituto de Administração, e aí essa nuvem de palavras, ela veio muito mais concreta para nós, né? Então, você percebe desmatamento como principal tema, ligado a diversas culturas do agro, pecuária e as culturas agrícolas também. E eu achei interessante que também as palavras positivas também foram trazidas no estudo, né? Então, sempre com uma metodologia muito séria. E eu vejo lá, segurança alimentar bem pequenininho. E na hora que a gente vê a presidente da Organização Mundial do Comércio veio para o Brasil e falou, gente, o Brasil é o único país capaz de garantir essa segurança alimentar. Então, alguma palavra positiva também que era trazida era sobre tecnologia, mas sempre menor do que os temas. Então, os temas maiores a parte do trabalho escravo, desmatamento, a pecuária como um grande problema para a camada de ozônio, a parte do setor sucroalcooleiro também, com diversos temas. Até ontem eu estava lendo que o etanol polui, né? Eu nunca vi uma cadeia tão importante como a cadeia da cana-de-açúcar, que você utiliza o bagaço, você tem a vinhaça, não tem nada que é desperdiçado ali, né? A gente tem a própria fotossíntese da planta, então você percebe um distanciamento da realidade muito grande. E você falou sobre o trabalho escravo. No caso do trabalho escravo, o que a gente fala existe incongruência, sim, mas que tal a gente trazer os dados do próprio Ministério do Trabalho ou do IBGE? Né? Não é uma exceção, né? Não é a regra, e ele é apresentado como se fosse uma regra. Exatamente, a porcentagem é muito pequena, porque o agro brasileiro ele produz dentro das leis, né? Tanto das leis ambientais, que a gente segue o Código Florestal mais rígido que existe no mundo, mas também das leis sociais, das leis trabalhistas. E esse agro, igual eu contei aqui, ele evoluiu. E a gente precisa trazer isso para essa criança, para que ela tenha oportunidade de entrar nesse setor, fazer parte dele, né? Tanto ajudando a resolver os desafios, mas muito mais do que isso, levando esse país para frente, que tem um grande potencial. E, Letícia, eu queria voltar nesse estudo que você comentou, que vocês encomendaram, né, para a FIA, porque a princípio era uma percepção que vocês tinham de que o material escolar, o material didático, ele tinha talvez um viés ou tratava aí o agro como vilão. E aí você, ao encomendar esse estudo, daí queria até que você explicasse um pouquinho essa metodologia, até estava dando uma olhada ali no material, 60% das palavras eram mais negativas do que positivas relacionadas ao agro. Então, aí de maneira objetiva, esse estudo mostrou que existia realmente um viés na abordagem do tema agronegócio nas escolas, é isso? Eu acho que é uma falta de conhecimento mesmo, sabe? Porque você percebe assim essa distância da realidade. Então, o que aconteceu? A gente já tinha essa percepção, a gente já tinha recolhido muito material didático de diferentes editoras brasileiras, evoluímos com esse tema junto às editoras, junto ao MEC,
Mas contratar a Fundação Instituto de Administração foi muito importante porque essa validação veio do próprio setor educacional. Então, se a gente está aqui falando de ciência, por que não trazer ciência, metodologia, né, de uma instituição que é fora do agro? Os maiores trabalhos dela não é dentro do agro, é dentro da área econômica, né, faz para a América Latina toda, que é isenta politicamente, então trabalhou já em diversos governos. Essa visão clara e com essa isenção era muito importante para nós. Então fizemos esse estudo, ele durou um ano mais ou menos, porque foram 10 meses de estudo. Foram 9.000 páginas analisadas, 3.000 horas de trabalho, quase 100 livros, e ele engloba 80% do material didático comprado no último PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático. Então, para a gente entender como que o agro é visto nesse material didático. Uma coisa que eu achei interessante agora, falando dos resultados, né? O agro está presente na nossa história, passado, presente, futuro. Então, boa parte, ou seja, 40% do material didático traz esse tema. Eles gostam desse tema. História, né? Imagina. História, geografia, ciências, na hora que você traz transgenia, né? Toda essa parte das sementes, da planta e biologia. Então, tem em diversas matérias. E a gente também vê em textos de português e até no enunciado de problemas de matemática, por incrível que pareça. Então, na hora que a gente faz essa revisão, a gente faz a revisão de boa parte do material, de uma quantidade significativa. E aí os resultados embasou essa percepção que a gente tinha, né, trazendo 60% do material didático tem 60%, desculpa, das URs, que é a unidade de registro levantada. Elas têm mais palavras negativas do que positivas. A gente traz um grande índice de materiais autorais, ou seja, era 303 nessa UR para 12 científicos. Então, olha a diferença. Tinha textos opinativos, tinham propagandas. Então, é esse o material didático que a gente quer colocar na mão das crianças. Isso é muito sério. A falta de embasamento científico no material didático dessa maneira é muito sério. Outras duas grandes percepções que a gente teve, uma falta de conexão entre o campo e a cidade. Gente, nós somos a mesma coisa. Né? Tem coisas sendo divididas aí que não deveriam. Primeiro, o agro não é pequeno produtor ou grande produtor. Né? O agro, ele é o agronegócio brasileiro. Então, como um todo, dependendo da cultura, você faz em pequenas propriedades, dependendo da cultura, ela só justifica se tiver em grandes propriedades. Então, isso não diferencia, né, um do outro. E depois também, a parte urbana com a parte do campo. Tudo começa na cidade. As máquinas são produzidas em indústrias da cidade, os defensivos na cidade, a nutrição animal na cidade, a pesquisa, a academia na cidade. Depois ele vai para o campo, isso é transformado em alimento e depois volta para onde? Para a cidade, para as indústrias de alimento, para os supermercados, né? Para as roupas, para tudo que a gente consome. Então, a gente tem que entender que o agro é uma coisa só, que nós estamos todos juntos e que todo brasileiro deveria ter orgulho junto desse setor. Porque a gente, além de depender dele, nós temos um grande potencial brasileiro, né, frente ao mundo, nessa competitividade em relação ao agronegócio. Letícia, você fala da falta de conhecimento, né? Que você acha que muita coisa é falta de conhecimento. Mas quando você vê, eu estava lendo uma entrevista tua, alguns materiais que dizem que a soja do Brasil serve para fazer molho shoyu no Japão. Foi uma das coisas que eu li. E que a gente não consome internamente. A soja, as pessoas, muita gente não sabe, mas ela está em tudo, né? Inclusive pasta de dente, por exemplo, tem soja. Muitas. Agora, isso não é má fé também? Você falar que a soja, essa quantidade absurda que a gente produz, vai para o Japão para produzir molho shoyu? Olha, eu não sei se eu enxergaria isso dessa maneira, porque é quase que engraçado, né? Vamos falar uma afirmação dessa com potencial todo. A soja, ela está na nutrição animal, ela serve para fazer, você come carne, então você está comendo soja, né? Na hora que eu acho que esse autor não escreveu isso, ele devia estar pensando só em soja grão que você estava comendo. Então, por isso que eu falo, uma desconexão com a realidade, realmente. Falta uma pesquisa e, com certeza, se tivesse feito uma pesquisa aprofundada e trouxesse qualquer dado científico, veria que isso daí está completamente desconexo. Mas por que eu trago que é um desconhecimento, Branca? Porque a gente tem feito um trabalho
através do Vivenciando a Prática. E no ano passado a gente atendeu 9 mil crianças nesses 16 estados brasileiros. E eu percebo o brilho no olho desses professores na hora que eles estão inseridos nesse programa. Eles falam, eu não tinha ideia que isso aqui existia. Eu não sabia que isso aqui era dessa maneira. E os próprios alunos, quando eles vêm de cidades maiores, grandes centros, eles não sabem o que acontece ali. Né? Então, e eles perguntam, e eles são curiosos, e na hora que eles percebem a oportunidade, eles também querem fazer parte disso. Então, eu acredito que a grande maioria, na verdade, é que elas são desconexas com a produção brasileira, não só do agro, mas com vários setores produtivos. Conta o que é o Vivenciando a Prática, Letícia. O Vivenciando a Prática, a gente leva os alunos, professores, autores, todo mundo que tem vontade de conhecer o agronegócio para grandes feiras que acontecem no Brasil. Então, e também em fazendas, em agroindústrias, conforme a demanda. O que ele é interessante é que a gente, por ter tido acesso a muito material didático, a gente sabe o que a criança está estudando naquela série. A gente tem conhecimento da Base Nacional Comum Curricular também, quais são os assuntos que o conteúdo brasileiro, o currículo brasileiro único, né, pede. Então, a gente faz uma visita guiada, onde eles têm essa experiência, eles vão e perguntam, conversam com os funcionários, passeiam de colhedeira, e assim, estão ali ouvindo histórias, gerando conexões, né, entendendo como é que funciona. Nessas grandes feiras, por exemplo, a AgriShow, tem a parte de máquinas, mas tem a parte da Embrapa, tem a parte do cooperativismo, tem a parte das profissões. A própria Secretaria da Agricultura estava lá com uma maquete imensa falando sobre energia. Então, recebemos algumas escolas de São Paulo, inclusive, que viajaram até Ribeirão Preto para participar e voltaram, e a demanda cresceu e continuou o trabalho aqui. Letícia, vocês podem trazer um profissional para abrir a semana de profissões? Sabe, os alunos brilham os olhos, assim. E isso acontece também com o próprio autor, a gente está tendo bastante demanda com o próprio... Pois é, porque até queria voltar um pouquinho no tempo, porque esse programa de Olho no Material Escolar foi fundado, criado em 2021, durante a pandemia. Aí, a partir do momento que você e um grupo de mães ali detectaram essas questões, essas deficiências no material escolar, qual foi o próximo passo? Vocês abordaram os professores e também as editoras? Como é que foi isso? O primeiro passo foi conversar com essas editoras, sempre no formato de construção de pontes. Então, Paulo, eu acredito muito nas pessoas, né? Não sei se... Eu acho que isso é uma parte boa, mas eu falei, gente, não é possível. Nós somos importantes para a economia brasileira, mas o setor educacional também é. É muito grande, tem muita gente que trabalha nesse setor, né? Tanto na parte pública, mas também na parte privada. Então, vamos entender as dores dessas pessoas, ver por que isso está saindo dessa maneira, se a própria diretoria dessas editoras tem esse conhecimento. E a gente viu que, na verdade, vários não tinham esse conhecimento, não conheciam o agronegócio, começamos a construir essas pontes. Levávamos sempre ou um cientista ou alguém da própria academia, um agrônomo, alguém que fosse especializado nessa área, junto com o material dessa editora. E falava, como é que era a receptividade deles? Foi uma receptividade no início um pouco mais fechado, mas conforme a gente foi conversando e se apresentando dessa maneira, eles foram abrindo as portas. Então, hoje em dia, a gente tem já grandes casos de sucesso, né? Tem uma grande editora brasileira, Somos Educação. Lá no começo, elas falaram assim, Letícia, não conheço nada do agro. Faz o seguinte, grava um vídeo de 5 minutos aí com o pessoal da Somos, que eu vou te mandar o filmmaker e tudo mais, e me traz. Se eu gostar, a gente segue conversando. E a gente levou ele de Cuiabá a Sinop para visitar o Mato Grosso. E ele trouxe vídeos desde do assentamento que deu certo até o maior grupo de agro do Brasil. Viajando lá durante uma semana. Voltou encantado com o agronegócio. Falou, gente do céu. E tem materiais nossos que falam que vocês puxam arado com burro. O que eu estou vendo aqui é uma tecnologia absurda. Boia fria, né? Muita gente acha que existe ainda para colher cana, né? E o boia fria é algo que inexistente, pelo menos em 99% das regiões do Brasil. Exatamente. Principalmente
no caso da cana, né, tem um outro exemplo interessante que a gente foi fazer uma filmagem e eles falaram, eu quero ir na colheita. Ok, então vamos na colheita. E aí levamos eles na São Martinho, na usina São Martinho. Chegou lá e falou, mas cadê aquelas pessoas que sofrem, que colhem cana, Cheio né? com os panos, né, enrolados no corpo. Eu falei, olha, para filmar isso, talvez a gente teria que voltar no tempo, porque é proibido... Uma novela que trouxe esse registro. Então, Porque como é feito hoje? Então, porque na verdade isso daí é proibido você queimar cana há muitos anos. Então, acho que mais de 20 anos no estado de São Paulo, né? Temos sim alguns exemplos no estado do Nordeste por conta do relevo, mas é uma parcela muito pequena, um setor que evoluiu demais. Então, hoje em dia ele é feito com uma colheitadeira toda ligada, andando por satélite, então o motorista nem rela na direção. Né? Ele entra, coloca o walkie-talkie dele no ar-condicionado e vai. Isso acontece na maioria das usinas, principalmente nessa que a gente visitou. E ele teve a oportunidade de conversar com essa pessoa que estava ali dirigindo. Ele era uma pessoa que trabalhava antes no corte de cana, né, de maneira manual. E como que essas empresas têm investido nesse funcionário para que ele aprenda essa tecnologia. E saímos de lá e fomos no centro de operações. E na hora que a gente abriu, assim, tinham, não sei quantos computadores, mas eram muitos. Eram 2 salas inteiras monitorando todas as máquinas que estavam num raio longo, porque o agro ele não é uma fábrica fechada, né? Ele é uma fábrica a céu aberto e com quilômetros de distância. Você busca cana, às vezes, com 100 quilômetros dali. Então, e essas todas as máquinas monitoradas por satélite. Ele falou, meu Deus, diferente do que eu estava pensando, a gente está na NASA, ele brincou. Boa analogia. E aí ele voltou para elaborar essa nova leva de livros didáticos. Ele voltou para elaborar essa leva de filmes, né, que a gente fez de videoaulas produzidos. E aí o pedido foi, vamos nos centros de pesquisa e tecnologia do Brasil. Então, tivemos ali em Piracicaba, que tem um como é que chama? Tem um centro lá, tipo um Vale do Silício, sabe, brasileiro ali que desenvolve a parte de máquinas. E também fomos no AgriHub no Mato Grosso para ele entender como é que estão funcionando os softwares, todos em relação também ao produtor, que tem a parte de máquinas e desenvolvimento de produtos, mas também depois teve na Embrapa Tecnologia, vendo a parte de transgenia, como é que funcionava, como é que é esse tratamento de sementes. E, gente, experiências maravilhosas, assim. Então, essa evolução com as editoras tem tido. Algumas com esses filmes, outras palestras, outros treinamentos de autores, indicação bibliográfica, né? Nós temos uma equipe técnica interna do De Olho no Material Escolar que conduz esses trabalhos, mas sempre em parceria com os grandes centros de pesquisa e com a própria Exalc, que nós temos um convênio. Mas isso já reverteu em mudança do próprio material didático? Já reverteu em mudança e já reverteu no em conteúdo validação, mesmo. No conteúdo. É um trabalho, assim, de longo prazo. Principalmente para as editoras grandes que estão inseridas no PNLD. Porque você produzir um material hoje, você revisa ele daqui 5 anos. Entendeu? Na hora que vier o próximo edital. Então, não é uma mudança automática. Isso já acontece diferente nas editoras que não participam do PNLD. Elas têm uma autonomia de revisar esse material ano a ano, de fazer erratas também, passando... muitas estão na rede particular, então trabalham com o próprio material online. Então, isso fica fácil de revisar, né, de recolocar. Então, é um mercado amplo que produz a principal ferramenta que o professor tem na mão, mas de diferentes ângulos, vamos dizer. E isso tem revertido bastante. E os projetos em conjunto, Vivenciando a Prática, a parte das editoras que a gente acabou de conversar, ele ajuda a gerar esse encantamento. Depois que a pessoa viveu aquilo no Vivenciando a Prática, ela não tem nem coragem de voltar ou em sala de aula ou no próprio material e falar assim, gente, eu vi tudo diferente aqui, mas eu vou escrever aqui, né, de maneira ruim. Então, por isso que esses 2 projetos trabalham sempre conjuntamente. Letícia, o que você sugere, né, que os pais façam quando eles percebem
que algo está sendo ensinado para os filhos de uma forma errada? Vocês têm um contato? Eles podem falar com vocês para vocês orientarem? Como que é isso? Então, hoje em dia, a gente tem, lógico, temos lá o site, temos o Instagram, consegue entrar em contato conosco, e temos também o telefone da associação, né? Queremos ajudar e unir a sociedade civil inteira. Mas hoje em dia, devido à demanda, essa construção um pouco mais profunda a gente faz com os associados. Então, geralmente o pai enxerga isso no material, manda esse material para a gente, a própria equipe técnica faz uma contraposição com os sites oficiais, sempre com as fontes, e ajuda nessa condução também em sala de aula quando é possível, né? Então, olha, conversa dessa maneira. E eu acho que os pais, primeiro, têm que acompanhar a educação dos filhos. Não dá para terceirizar como isso tem sido feito. Então, é uma responsabilidade nossa. Ontem, até na Fiesp, a gente leu a lei, né, que fala sobre isso. A responsabilidade é da família e do Estado, né, e das escolas e do setor educacional. Então, é uma coisa conjunta. Então, a gente tem que estar atento ao que eles estão ouvindo, perguntar, discutir, trazer essas pautas, porque senão é só através da educação que a gente vai conseguir chegar em algum lugar nesse país. Sim. Né? E esses pais também, na hora que levam isso para a escola, pedir que a própria escola leve isso para a editora. Se tiver já um parecer técnico contrapondo, ajuda muito essa editora, que produz bastante material, né? Então, acho que a ideia é fazer essa contraposição e levar para a editora, porque é o próprio cliente dela que está ali, né? Olhando e ajudando nessa construção de uma nova base. É importante falar que assim, né, o material didático é o mesmo para a escola pública, para a escola particular, ou pelo menos o conteúdo é muito similar, né, Letícia? Sim, das editoras que vendem no PNLD, né, que contemplam a rede pública, é praticamente o mesmo. O que acontece, a diferença do material didático da escola privada, de uma editora que também faz o público, é que você vê mais fotos impressas, uma capa mais dura, ou seja, a impressão é mais cara, entendeu? Mas os autores são os mesmos, então o material acaba sendo a mesma linguagem, similar, né? O conteúdo é muito similar. Em casos, né? Recentemente a gente teve as acusações de trabalho escravo em vinícolas do sul do Brasil. Assim, depois soube-se que, isso sem tirar qualquer responsabilidade, mas era uma terceirizada que ia fornecer a mão de obra e tal. Mas aconteceu um bafafá, assim, né, em cima disso. Isso atrapalha alguma coisa, o material, o trabalho de vocês? Vocês também, o pessoal pergunta, vocês dão uma resposta? Como que é isso? Olha, esses casos a gente monitora, né? A gente tem conhecimento, só que o mais importante é que ele continua sendo minoria. Uhum. Então, o barulho é muito grande, né? E deve ser apurado. Acho que temos leis para isso, né? Só que, igual a gente falou aqui, uma exceção não pode virar a regra. E a regra do setor é outra. A gente vê salários altíssimos, muitas vagas de emprego abertas. A gente não consegue compor, gente. Precisa de mão de obra urgente, capacitada, cada vez mais qualificada, né, para operar esses tratores, esses equipamentos, né? Que os dados chegaram, então a gente precisa de pessoas que interpretem esses dados, né, que tragam essa governança também para o agro. Então acho que evoluímos. Então a exceção não pode ser essa regra. A maioria produz dentro da lei de uma forma social, de uma forma organizada. O setor evoluiu muito, muito, muito nas últimas décadas. E a prova disso realmente são os grandes salários, são os grandes profissionais, as grandes colocações e tudo que a gente exporta, né? Você falou quais são os temas, né? Um tema também muito lá atrás, mas eu lembrei agora, dos defensivos agrícolas. E constantemente no material é falado que nós somos os que mais usamos defensivos agrícolas no mundo. De uma forma completamente relativista, Sim. Né? Nada estatístico considerado com as 3 safras que a gente planta, por área aplicado. Então, ele é trazido de uma maneira... Como se a gente envenenasse a população. Como que a gente faz isso se a gente exporta para 200 países? Não, e o defensivo agrícola vale sempre a pena de reforçar que ele é tão caro, mas tão caro de ser usado,
que o agricultor ele procura usar o mínimo possível até para economizar, né? Eles colocam como se você usasse para ter mais lucro. Não, o defensivo agrícola é muito caro, né? E ele é igual um remédio, né? Então, a gente não chama remédio de remédio tóxico. Então, é mais ou menos isso que é uma briga nossa lá, né? Quando você está doente, tem que tomar remédio. Em relação às pragas e às ervas daninhas que nós temos, tem que ser usado, né? Só que uma coisa interessante também, que eu sempre falo, né? Não só trazer os dados atuais em relação a esses assuntos que são mais difíceis, mas por que não contar que o Brasil também é o que mais utiliza biológicos? A gente tem evoluído para isso. Quantas fábricas de biológicos surgiram aqui? Conta o que é o biológico, porque muita gente não sabe. Né? A gente faz o controle das pragas, né, com o próprio bichinho, ou com, vamos dizer... não sei falar os termos técnicos aqui, né? Estou com medo de errar, mas com próprios produtos que estão ali no solo, né? Então você traz às vezes os tem uma micro-organismos mosquinha que come, que ataca aquela praga, daí você solta ela na lavoura e você acaba com a praga de uma forma mais natural. Exatamente. Né? E traz também produtos que são resíduos daquele próprio ambiente ali, da própria produção, e você reaplica aqueles produtos e eles ajudam a fazer esse controle. Então, a gente tem evoluído, as empresas grandes de defensivos estão de olho nessa evolução, inclusive estão se inserindo nesse mercado de maneira muito forte. E o Brasil, mais um orgulho. Somos os primeiros, os maiores e os que mais utilizam controle biológico de pragas. Então, isso tinha que estar no material, não tinha? Sem dúvida nenhuma, Letícia. Não só no material, para que a gente possa divulgar também essas iniciativas, né? Que são tão importantes aí para a educação, para o futuro do país. E quero aproveitar e fazer um break aqui no nosso bate-papo, convidar você que está nos acompanhando. Bom, primeiro é se inscrever no nosso canal da Revista Oeste, deixar o seu comentário, o seu like, se você tiver aí alguma indicação de um nome, de uma mulher que você queira que a gente convide aqui para o programa, deixe o seu comentário, a sua indicação. O programa aqui sempre entrevista mulheres com histórias interessantes para contar, assim como a Letícia, que está aqui com a gente hoje. Então, deixa o seu comentário, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Além disso, faço convite a você que está cansado da imprensa, do consórcio de imprensa, da velha mídia, assinar a Revista Oeste. Lembrando que a gente não aceita financiamento público, então o valor da sua assinatura que ajuda a financiar projetos aqui como As Liberais, todos os nossos projetos, todos os nossos programas aqui no canal da Revista Oeste e, claro, a nossa revista digital. Então, assine a Revista Oeste e apoie o nosso jornalismo independente. Eu sei que a Letícia acompanha a Revista Oeste, né, Letícia? Acompanho e admiro bastante o trabalho de vocês. Legal. E eu queria perguntar, nesse de olho do material escolar, muito focado no tema agronegócio. Agora, vocês também estão de olho em outros temas que surgem aí no material escolar? Por exemplo, questão de linguagem neutra, questão de orientação sexual, educação sexual, que vira e mexe também é um tema um pouco polêmico aí, né? Vocês estão de olho em outros temas também? Na realidade, não. Por quê? A gente está querendo que traga a ciência para o material didático. E o que a gente tem embasamento forte hoje no Brasil são essas agências de pesquisa e a academia. O agro consegue provar isso com ciência. Eu acho que outros temas demandam tempo e outras especialidades. Talvez psicólogos, psiquiatras, né? Pedagogos. Então, assim, eu acredito que diversos temas devem ser olhados. Existem outros setores também que poderiam estar sendo retratados de maneira diferente, mas no agro a gente consegue trazer isso através da ciência. Então, isso foi muito importante até para o nosso crescimento, né, desenvolvimento, estar mais perto dali e para abrir essas pontes também. Porque não é a Letícia falando, não é a opinião de um, de outro, não é a sua, vamos dizer, religião ou o que você segue. Nós estamos falando da ciência. Então, é um caminho que não se fecha portas, né? Todo mundo quer uma educação melhor. E eu acho que existem outros grupos que acompanham isso de maneira mais firme, né? Tem feito um bom trabalho também em prol da educação. Letícia, vocês tinham um contato muito bom com o governo passado, com a ministra Tereza Cristina, enfim. Como é que está isso agora nesse novo governo? Branca,
Eu acredito que as portas não se fecham para a educação, né? Foi o que eu acabei de falar aqui agora. É um interesse de todos. Então, nós temos o apoio da Frente Parlamentar da Agricultura, que sempre esteve conosco desde lá, e essa frente só aumentou agora. Então, nós temos 303 deputados, 44 senadores, estivemos lá na posse, e tem o Instituto Pensar Agro, no qual o presidente, o Nilson Leitão, está sempre conosco também, que é a inteligência da Frente Parlamentar, né? A parte técnica, que dá subsídio para as defesas e das pautas do agro no Congresso e no Senado, na Câmara e no Senado. Então, eu acredito que vai andar bastante isso. A gente esteve em Brasília 2 semanas atrás. Eu acredito que vai andar. Tivemos abertura ontem conosco do deputado Arnaldo Jardim, esteve com a gente na Fiesp. E ele falou, essa pauta vai ser levada para o MEC também. Então, temos grandes associações e instituições do agro trabalhando para isso, né? É um setor que não pode ser ignorado por conta da sua importância econômica no PIB do país, balança comercial, empregos. E eu não acredito também que isso vai ser ignorado pela educação, porque seria invalidar uma grande parte do que fazemos de bom, né? Então, eu acho que essa abertura vai ter. Não vamos ter um fechamento de portas grandes. O agro vai deixar de ser fascista. Tô brincando. Agora você vê também, teve um aumento que fazia tempo que a gente não ouvia das invasões de terra, né? Que agora esse ano começou o Carnaval Vermelho e tal. E como é que é isso? Vocês lidam com isso? Como é que isso é abordado nas escolas? Essa questão do latifúndio, da porque eles terra sempre alegam essa questão improdutiva. exatamente da função social da propriedade para poder invadir terras. A gente acompanhou agora na Bahia fazendas da empresa Suzano, papel e celulose, foram invadidas, né? E sempre essa justificativa da função social da propriedade. Mas também entra em choque com o direito à propriedade privada, né? Que é um direito constitucional, né? Exatamente. Eu acho que temos leis, né, que regem no Brasil, e principalmente da segurança jurídica e da propriedade privada, que eu acho que a gente, em qualquer governo que tiver, isso daí deve ser preservado, né? Em relação à função social, eu acredito que existe uma confusão, talvez, de linguagem aí, porque função social é você também empregar, é você também entregar algo para o mundo. E nada dá mais dignidade para uma pessoa do que ela poder levantar, trabalhar, fazer bem o seu trabalho, né? Contratar pessoas, girar aquela economia daquele local. Na hora que você pega onde o agro entrou, grandes cidades se desenvolveram, né? O IDH dessas cidades são muito altos, por exemplo, no Mato Grosso, que a gente estava falando agora há pouco. Então, quer dizer, isso também é função social, certo? Porque você está empregando dentro das cidades, você está empregando nas máquinas, você está empregando na própria fazenda. Então, eu acho que atos que não estão dentro da lei devem ser checados, acompanhados de maneira severa, né? Mas eu enxergo que, trazendo para o material didático, isso tem sim, tem alguns retratos em relação a isso. Então, você percebe na nuvem de palavras invasões lá, que são legitimadas, assim, pela... São trazidas como, igual você colocou, como questão social e talvez sem realmente os dados e a função daquilo lá. E desses assentamentos, qual que deram certo, como que foi para frente isso, o que já foi feito no Brasil, o que não foi feito, o que está dentro da lei, o que não está. Eu acho que a gente tem que trazer para o material didático os fatos. E depois, o conhecimento gera discernimento, né? Eu sempre falo. Então, esses alunos vão optar de como eles querem entender aquilo, mas desde que eles tenham os dados corretos. Então, acho que a nossa principal função em relação a isso, né? Até me estendi aqui como produtora rural, mas eu acho que a lei deve ser checada. É um problema que a gente tem no Brasil, a segurança jurídica, a segurança da propriedade privada deve ser assegurada. Mas em relação ao material didático, a gente vê isso sim, e sem os dados oficiais. Acho que se a gente quiser trazer esse tipo de ação social, a gente tem que trazer bastante fidedigno ao que tem acontecido no Brasil, né, e como isso tem evoluído. Só para a gente trazer um dado, né, nesse ano 2022 já foram 12 invasões. Em 4 anos do último governo, foram 24 em 4 anos. E a gente contabilizou, então, 12 até agora, né?
Então, dados. Sim. É porque eu acho que ainda tem uma separação, assim, que isso é estimulado por determinados setores, que é que o agro, principalmente a grande propriedade é a malvada, desmata, a pequena propriedade não, então compre de pequenos proprietários, a agricultura familiar, como se a sua fazenda, por exemplo, não fosse uma agricultura familiar, já que o que é agricultura familiar é você trabalhar com a sua família, né? A maioria das propriedades rurais São familiares. são famílias, né? Que tocam aquilo. Então tem esse desconhecimento, assim, mas um desconhecimento que para determinados setores ele já não deveria existir, né? Eu acho que essa divisão ela deveria ser feita, não agricultura familiar ou agricultura maior, né? Eu acho que ela deveria ser feita agricultura com muita tecnologia, com média tecnologia, muita tecnologia e muito financiamento, né? Muito dinheiro. Uma agricultura de médio financiamento e média tecnologia e uma agricultura de baixa tecnologia. Porque na hora que a gente enxerga dessa maneira, a gente enxerga um Brasil só. E o que a gente faz? A gente ajuda esse produtor pequeno, ele subir em tecnologia, ele melhorar em gestão, ele melhorar em governança. E não duas pessoas estão inseridas no mesmo setor, né, que poderiam se ajudar e cooperar, enxergando, conversando de costas um para o outro, como se fossem coisas muito diferentes. E como se um fosse o problema do outro, assim. Então, eu acho que não é por aí. Já passou da hora da gente chegar a esse Brasil como nosso, como uma coisa só. Vamos andar junto, vamos para frente, vamos enxergar os problemas nos graus que eles são, né, realmente. Ô Letícia, você é vice-presidente do Núcleo Feminino do Agro, né? Ser mulher no agro é uma questão, assim? E qual que é a importância desse núcleo feminino do agronegócio? O Núcleo Feminino do Agronegócio, a gente traz, são poucas associadas, né, que se juntaram para trazer, compartilhar questões em relação à gestão, né, ao que tá sendo desenvolvido em cada região. Então, temos palestras constantes, todo mês, fazemos visitas de campo, que é bastante importante para essa associada no desenvolvimento. O que eu enxergo? A mulher tem os soft skills, né? Então, um deles é se abrir mais, compartilhar mais, conversar, tem essa humildade, né, de falar, olha, eu não consigo, eu não dou conta, vem aqui me ajudar. Então, esse compartilhamento através do núcleo, eu acho que é bastante importante. Nós temos vários grupos de mulheres no Brasil que também fazem dessa maneira. Então, eu acho isso bastante rico. Mas eu, para falar a verdade, não enxergo essa dificuldade. Eu acho que as mulheres têm ocupado grandes lideranças também no agronegócio. Temos em diversos setores. Hoje em dia temos mulheres tratoristas, temos mulheres também no caminhão, né? E em diversas áreas também de liderança. O que eu vejo, às vezes, é assim, quantas mulheres quiseram essa vaga? E quantos homens quiseram essa vaga? Às vezes, 2 mulheres estão pleiteando aquela vaga para 100 homens. Então, às vezes, vai entrar um homem ali. Mas isso é uma visão pessoal, sabe? Eu acho que os trabalhos de homens e mulheres, eles são complementares. Se a gente, mais uma vez, soubesse ajudar e fazer as coisas junto, eu acho que a gente tem bastante espaço. Pois é, mas você já está percebendo uma geração de mulheres mais interessadas pelo setor, porque a gente antes via assim, a mulher herdava, né? O pai morre, o avô morre, e ela se vê com uma grande propriedade, precisa entender daquilo e muitas vezes se torna uma grande agricultora, enfim, dona das fazendas, mas hoje você percebe esse movimento de gente assim, por opção, quero trabalhar na área? Eu percebo muito. E é exatamente por conta desses soft skills. Porque hoje em dia não é simplesmente ir lá plantar e fazer. A gente tem que lidar muito com pessoas. Mulher tem essa sensibilidade no treinamento, nesse cuidado, né? Essa parte de sustentabilidade também é algo que eu vejo que as mulheres também têm uma sensibilidade maior. Então, eu acho que a gente foi ocupando esses espaços que foi abrindo. Né? Hoje em dia, a demanda por governança no setor é muito maior e a mulher tem algumas características que eu acho que ajuda
junto o agro chegar onde está. Então, tem tido mais interesse das mulheres e tem tido mais também interesse das pessoas contratarem mulheres para essas diversas postos de trabalho, sabe? Letícia, qual que você acha que são? A gente falou aqui de alguns, mas queria saber de outros ou esses mesmos. Qual que você acha que é o maior, o grande, assim, os grandes, 3 grandes mitos do agronegócio? Eu acho que talvez essa divisão de que o agro são coisas separadas, pequeno, médio, grande, e eles são virados de costas um para o outro. Eu acho que isso é um grande mito. Na hora que você pega uma fazenda de hortaliças, ela vai ser menor do que uma fazenda de soja. Tem umas que você precisa de escala para poder dar vazão, né, naquilo. Então, eu acho que são altamente tecnológicas, algumas das pequenas. Algumas das pequenas, exatamente. Tem grande tecnologia, e por isso que eu falei nessa divisão, né? E também tem um grande valor agregado empregado. Então, eu acho que esse é um grande mito. O outro, essa parte de desmatamento e condenação em relação a camada de ozônio, tudo que o agro polui. Isso é uma falta de conhecimento absurdo do agro brasileiro, desse agro tropical. A gente tem sol, a gente tem fotossíntese aqui. Na hora que a gente fala, por exemplo, de pecuária, o nosso boi ele é criado a pasto. Então, nós temos toda a parte da planta, a gente não pode Minha filha aprendeu, né? que o pum do boi polui o meio ambiente. Então, a gente tem que levar para ela ver, né? A gente tem que fazer o ecossistema inteiro, né? Outra coisa, você falou assim, tem uma ligação entre os latifúndios e o desmatamento. Branca, você não consegue um financiamento para trator, para máquina. Você não consegue dinheiro no banco se você fizer isso. É tudo monitorado por satélite hoje em dia. A gente tem o cadastro ambiental rural, está aí. Você faz isso tudo, né? É obrigatório. São as leis que você tem que cumprir. Então, Letícia, mas ainda tem a área que você tem que preservar, né? Que é intocada, né? Pois é. Isso daí é bom lembrar, né? Porque nós somos os que mais preservam. Né? Então, isso realmente é um mito absurdo, porque o produtor rural, no estado de São Paulo, você compra uma fazenda de 100 hectares, 20% dessa área você tem que preservar com os seus custos, né? Você tem que preservar toda a biodiversidade, todos os animais daquela área, plantar nas áreas de preservação, nas beiras dos rios. Então, por isso a gente tem essa abundância também de hídrica no Brasil e porque essas áreas são preservadas. Isso não existe no mundo inteiro. Na Europa você vê a igreja no rio, assim, né? Caindo, a cidade entrando. E a gente tem ali, aqui no Brasil, essas leis que nos asseguram uma biodiversidade melhor. E para quem isso é bom? Eu, como produtora rural, acharia que isso deveria ser remunerado, né, para o produtor. Porque é igual você falar na sua casa, eu comprei uma casa de 5 quartos lá, vamos deixar um separado para eu preservar, ninguém pode usar e eu tenho que deixar ele limpo, né, porque a fazenda é sua. A gente deveria ser remunerado e eu acho que a gente deve avançar para isso. Mas é bom para o próprio produtor rural, porque preserva a biodiversidade, preserva o solo, preserva os mananciais, Quem mais precisa da água? É o produtor rural. Quem mais precisa de uma terra fértil, né? Igual eles trazem no material didático. O produtor coloca o boi, ele come o pasto, faz a queimada e causa erosão. Quem faria isso com a própria terra? Né? Qual é o sentido? E também tem uma coisa, assim, claro que sempre há exceções, mas o grande produtor rural, ele normalmente é tão fiscalizado, mas tão fiscalizado, que é melhor para ele seguir todas as regras e preservar tudo certinho do que correr o risco de tomar uma multa ou de não poder exportar para algum lugar por causa daquilo. Enquanto, às vezes, né, o pequeno ele comete ou consegue ainda cometer algumas faltas. Claro que é exceção. Claro que existem exceções e claro que todo mundo tem gente boa e ruim em todos os lugares. Mas o produtor rural, o grande produtor rural, ele é muito demonizado e também um grande mito, né? É um grande mito, porque ele realmente, se ele não seguir as regras, ele não vende aquela produção, ele não escoa aquela produção. Uhum. Né? Uma provocação que eu faço sempre para o setor educacional é, gente, façam perguntas.
Então, assim, na hora que você vê os grandes latifúndios são os que mais desmatam, poluem. Será? E aí busca os dados, entendeu? Na hora que você fala, o pecuarista detona a terra e causa erosão. Para que ele faria isso? Nós somos os que mais utilizamos, né, defensivos agrícolas e conseguimos exportar para 200 países um alimento de qualidade. Então, eu acho que a ideia é trazer para isso o setor educacional como um todo. Sempre que a gente conversa com eles, a gente fala isso. Tudo bem que você desconhece, mas começa a perguntar os serás, né? Começa a trazer essa pergunta para dentro de sala de aula. Estimula isso nos alunos. Curiosidade, vontade de procurar um pouco a mais. Porque tem muita coisa longe da realidade, né? Do que a gente tem vivido. Bom, a gente está se encaminhando aqui para o fim do nosso bate-papo. Letícia, eu queria voltar àquele estudo lá da FIA que vocês encomendaram. A partir dessas conclusões, o que vocês pretendem com esse estudo daqui para frente, assim? Eu acho que agora, com essa validação metodológica e científica, é buscar as editoras envolvidas nesse estudo, para essa construção de pontes, ajudá-los a ter acesso a essas empresas de pesquisa, a própria academia que poderia ajudá-los nessa missão. De Olho no Material Escolar também está sempre aberto para se aproximar deles. Ele também endossa, né? Eu acho que para a gente estar mais próximo dos 3 poderes, então nós temos ali um problema, né, que deve ser resolvido, deve ser encabeçado, e também construir pontes, eu acho que com a mídia. A gente não tem como falar de educação se a gente não fala de comunicação. A educação é se comunicar. O professor está fazendo o quê ali? Ele está se comunicando, né? Ele está trazendo e a gente percebe mídias sérias, né? Igual estamos aqui agora com vocês, que se preocupam em trazer fatos, dados, etc. Então, assim, e ajuda a disseminar essas informações para muita gente que os assistem, que estão, né, presentes. Então, acho que nesses 3 pilares são as principais ações do De Olho no Material Escolar, que esse trabalho veio para corroborar essa percepção, mas agora de forma mais metodológica e científica. E o De Olho está no Brasil inteiro? São 16 estados, 91 cidades agora. Então, eu estava falando ali com você, né, agora há pouco, Branca, esses associados, eles têm trabalhado de forma muito orgânica. Por isso que tem dado certo. Então, enquanto a gente está aqui hoje, tem gente no Sul fazendo um trabalho, tem gente na Rondônia fazendo um trabalho, a gente dá todo o suporte via De Olho no Material Escolar. Então, a gente conversa com secretários de educação, a gente fala o que estão aprendendo nessa idade, como que deve ser a linguagem, ajuda a treinar as pessoas que vão receber essas crianças. Enviamos material, como crachá, como camisetas, o próprio brinde, né, se tiver algum livro, alguma coisa que poderia agregar. Ajudamos a fazer treinamento para palestras, mas quem tem tocado isso Brasil afora são os próprios associados. Isso a gente economiza em logística e consegue otimizar, né? Porque a gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, eles próprios se realizam. Acabou de acontecer a Expo Direto, tinham lá, acho que 20 associados trabalhando constantemente. Atenderam 3 dias de crianças, entrevistas e muitas visitas. Então, é um orgulho para nós. Letícia, olha, muito obrigada, por estar aqui Letícia, com a gente hoje, compartilhando essas experiências. Espero que vocês construam muitas pontes, ainda mais, e muita força aí pelo seu trabalho se estender aí por mais regiões, mais estados. Né? Parabéns por esse trabalho. Muito legal. Muito bonito. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. E quem quiser, na verdade, né, nos procurar, tem o De Olho no Material Escolar no próprio Instagram, ou site, LinkedIn também, sempre de olho no materialescolar.com.br. Obrigada por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada. É isso aí. Muito obrigada pela sua companhia, você que ficou conosco até aqui. Não esqueça de deixar o seu comentário, o seu like e de se inscrever no nosso canal da Revista Oeste, além aqui do programa As Liberais. Nós também temos o Oestecast, o Estúdio Oeste, nosso programa diário, Oeste Sem Filtro. Também convido a você a assinar a Revista Oeste, lembrando que a gente não aceita financiamento público, então o valor da sua assinatura que ajuda a financiar projetos aqui como o nosso programa e todo o nosso time de jornalistas independentes, que isso é muito importante. Obrigada, até a próxima.